A proposta de reforma da Previdência, essa que muda a forma de aposentadoria de todos os brasileiros, foi aprovada em primeiro turno aqui no plenário da Câmara. Ainda falta uma votação, mas a gente convidou os internautas para mandarem perguntas para a gente, justamente para ver o que está ainda em dúvida. E também a gente convidou a consultora Renata Bá, que é consultora de Previdência aqui da Câmara, para responder essas perguntas. Vamos lá. Olha só, o Gabriel Costa e o Jackson Vieira e o Augusto Santos fizeram basicamente a pergunta: por que foi preciso mudar a proposta que o governo mandou para cá, a proposta que foi elaborada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes? Bom, uma proposta dessa dimensão, que afeta com todos os brasileiros, certamente não pode passar sem uma discussão no parlamento. E isso é importantíssimo dois contribui muito para entender quais são os excessos, às vezes tem visões diferentes e o parlamento contribuiu muito nessa discussão. Dois pontos que eu considero muito importantes que vieram com a certeza do executivo de que era a coisa certa a ser feita e aqui no debate percebeu que não era, precisava retroagir daquela forma, foi a questão da idade mínima que hoje voltou para a Constituição Federal em relação à proposta. Hoje ela está na Constituição Federal, a idade mínima de aposentadoria. O governo entendeu que precisava ter uma maior flexibilidade, que isso poderia ser uma matéria de lei complementar para alterar de forma mais fácil. O parlamento entendeu que os trabalhadores precisam de uma segurança maior em relação a essa questão e voltou a idade mínima para a Constituição Federal. Que é 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Exatamente. E hoje na Constituição, qualquer alteração vai precisar do quórum qualificado, debater de forma mais intensa as futuras alterações da idade mínima. Outro ponto bastante defendido pelo governo, como seria uma nova previdência, o sistema de capitalização. E o parlamento entendeu que não é o momento num país de baixos rendimentos e com uma aposentadoria, um sistema solidário, de adotar o sistema de capitalização. E isso foi, acho que, uma grande contribuição do parlamento. Nós temos hoje um sistema, o RGPS, que é um sistema que, com os ajustes dessa reforma, entende-se que ele tem como ganhar ainda mais solidez, é um sistema sólido, que tem apresentado alguns desequilíbrios, mas com essa reforma entendeu-se que ele é um sistema que deve continuar dessa forma, o RGPS. Agora, é interessante a gente falar sobre essa questão da capitalização, que é uma proposta do governo, que ainda o governo não desistiu dessa proposta, e o acordo que foi feito aqui com os parlamentares é continuar essa discussão sobre a capitalização no segundo semestre com uma outra proposta. Então, vai ser apresentada uma nova proposta, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com essa questão da capitalização, e o debate vai continuar com mais tempo por aqui. Agora, Renata, só para a gente finalizar, também o Gabriel, ele perguntou por que teve que tirar estados e municípios. Bom, os estados e municípios, eles estão em cada um em situações bem diferentes. Eu acho que a maioria realmente está apresentando alguns desequilíbrios, mas tem outros que não estão numa situação tão dramática em termos financeiros. Então, não chegou a um acordo realmente de como incluir todos da mesma forma, dessa mesma regra, de todos esses estados e municípios aderirem exatamente à mesma regra que está sendo adotada no âmbito da União. E para não atrasar o andamento da reforma, o que era mais importante, né, a gente andar logo com essa questão dentro da União e no RGPS, no sistema que atende os trabalhadores da iniciativa privada, optou-se por já dar esse pontapé inicial e tentar, em outro momento, talvez no Senado, verificar como os estados e municípios podem ser incluídos nessa proposta. É isso mesmo. Inclusive, a ideia é discutir essa questão dos estados e municípios quando a proposta estiver no Senado. Então, ela vai passar por uma segunda votação aqui no começo do segundo semestre e quando ela for encaminhada lá para o Senado, há aí um acordo de se tentar reincluir estados e municípios. Isso quer dizer o seguinte, gente, essas regras que estão aqui na proposta, que ainda está aqui na Câmara, elas valem para todo mundo, exceto servidores municipais e servidores estaduais. E para todo mundo que vai entrar no mercado de trabalho. Quem já está trabalhando vai precisar respeitar regras de transição. Você quer saber mais detalhes? Tudo tintim por tintim? Dá uma olhadinha no nosso site, no www.câmara.leg.br. Lá tem tudinho certinho para você. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Até a próxima!